Este homem de 32 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em Dourados acusado de importunação sexual contra 4 mulheres entre 19 e 26 anos. Segundo o relato das vítimas, a DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ele teria o mesmo modus operandi com todas. Se aproximava em um carro Renault Kwid branco, perguntava onde ficavam determinadas ruas, e enquanto as vítimas prestavam informações, ele começava a praticar atos libidinosos, tocando as próprias partes íntimas. 2 das vítimas relataram até que ele estava sem nenhuma roupa embaixo, então que dava para ver órgão genital, coisas nesse sentido, e o ato ali praticado. E além disso, ele ainda pedia carona, pedia para a vítima, para a mulher, né, entrar dentro do carro, coisas assim. Todos os casos já registrados aconteceram no mesmo dia, na quinta-feira da semana passada, entre 11 horas da manhã e 1 hora da tarde, na mesma região da cidade, no bairro Jardim América, Rua Weimar Júnior, Rua Viela e Rua Molise. A partir do que contaram as vítimas e com a identificação da placa do veículo, foi expedida pela Justiça um mandado de prisão preventiva cumprido ontem por policiais civis da DEAN na casa do homem, no bairro Flor de Lis. Ao ser encaminhado para a delegacia, ele optou por permanecer em silêncio. Há suspeita de que o homem pode ter feito mais vítimas e a orientação é de que as mulheres que foram importunadas façam a denúncia. A gente tem algum burburinho de outras vítimas, de conhecidos de vítimas que já narraram em redes sociais esse acontecimento. Então a gente espera que as vítimas que foram vítimas desse crime, né? Mulheres vítimas desse crime, venham à delegacia também registrar, a gente analisar se as características do suspeito é a mesma, para realmente ter uma compatibilidade do mesmo autor, para a gente, identificando todas as vítimas, fazer um procedimento de reconhecimento de pessoa, né? Apesar da gente ter fortes indícios de que ele é o autor dos crimes, tanto pelas características, tanto por ser realmente quem dirigiu o veículo, nós precisamos aí aumentar ao máximo de leque quanto à materialidade e autoria do delito. Nós estamos atrás de imagens, né? Algumas vítimas relataram que o local próximo onde elas foram abordadas teriam câmeras. Nós estamos atrás disso. Estamos tentando também informação sobre o rastreio do veículo, para o que seria, né, o veículo no local onde os crimes realmente aconteceram, e vamos finalizar com esse reconhecimento de pessoa, né, que as vítimas realmente reconheçam ele como um suspeito. O acusado já tinha passagens pela polícia por violência doméstica. Uma doença pouco falada ganhou repercussão nos últimos dias: a febre maculosa. O Brasil já registrou mais de 50 casos da doença este ano. Desse total, 6 pessoas vieram a óbito. Mas o que é essa febre maculosa e por que ela é tão perigosa? A febre maculosa ela é uma doença causada por uma bactéria, a gente chama ela de Rickettsia, e ela é transmitida para o ser humano, né, através da picada de um carrapato, mais conhecido popularmente como carrapato estrela. E ela traz uns sintomas que são muito confundidos com outras enfermidades, porque ela causa dor de cabeça muito forte, dor no corpo, e ela pode ir evoluindo para manchas avermelhadas no corpo, e por isso que é tão importante ficar atento aos sinais, e principalmente a quem for em algum local que possa ser picado por carrapato. A febre maculosa é comum aparecer em áreas rurais e urbanas no Brasil. A maior concentração de casos são nas regiões Sul e Sudeste. Em Campo Grande, o último e mais recente caso registrado é de 2018. O paciente era residente da capital, mas teve contato com a infecção em Sidrolândia. A doença é reconhecida por ser muito letal. A taxa da letalidade pode superar os 50%. Períodos mais frios e secos como esses que nós estamos vivenciando são de maior risco para a febre maculosa. Apesar da capital estar fora da zona de perigo, há dicas para evitar contato com qualquer tipo de carrapato. Os infectologistas alertam sempre que ele pode transmitir a Rickettsia, a bactéria, até 4 horas, né, após a fixação dele na pele. Então, caso chegue do passeio em até 4 horas, fazer uma boa inspeção da pele, porque os carrapatos são pequenos, as formas jovens são menores ainda. É importante fazer essa inspeção no corpo, verificar se houve a picada do animal, e se houver, né, caso apresente algum sintoma, sempre relatar isso ao médico, caso vá procurar um atendimento.
Com um diagnóstico precoce, é possível tratar a febre maculosa. O DOF, Departamento de Operações de Fronteira, apreendeu 377 quilos de maconha no distrito de Vila Marques, em Aral Moreira. A equipe realizava um patrulhamento ostensivo por uma estrada vicinal da região quando viram rastros de motocicletas e de bicicletas em meio a uma plantação de milho e que saíam em uma mata. Durante as buscas, os policiais viram a droga abandonada em meio a um matagal. A ocorrência foi registrada e entregue para a Delegacia de Polícia Civil de Aral Moreira. O prejuízo para o crime foi de R$754 mil. Na ação, ninguém foi preso. Uma das diretrizes de trabalho do Departamento de Operações de Fronteira é o combate ao contrabando, que traz grande prejuízo ao comércio brasileiro, já que não há recolhimento de impostos. Uma equipe estava realizando abordagens próximo ao perímetro urbano de Dourados, a segunda maior cidade do estado, quando pararam um veículo Ford Ka abarrotado de cigarros e pneus paraguaios, sendo 200 pacotes e 10 pneus. Duas mulheres estavam no carro e foram encaminhadas juntamente com a carga para a sede da Receita Federal para os procedimentos cabíveis em relação ao caso. As organizações criminosas têm ramificações no contrabando, principalmente de cigarros. Por isso, o combate é intenso a esse tipo de crime na região de fronteira. Em outra barreira, já na MS 270, zona rural de Ponta Porã, um Chevrolet Celta foi abordado transportando cigarros paraguaios de Pedro Juan Cabaleiro até Niuaque. O contrabandista de 27 anos foi preso e teve a carga de 300 pacotes de cigarros oriundo do Paraguai e o automóvel apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal local. As ações aconteceram dentro da Operação Horus do governo federal, que visa combater crimes transfronteiriços. Um recém-nascido foi encontrado no aterro sanitário de Corumbá por uma catadora de reciclagem. O feto estava dentro de um saco enrolado em um tecido ensopado de sangue, já sem vida. O delegado responsável pelo caso, Jean Jorge Silva Castro, fala sobre as investigações. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da primeira Delegacia de Polícia de Corumbá, está investigando as circunstâncias do achado de feto encontrado na região do Lixão, ontem, aqui em Corumbá. Fomos acionados por uma catadora de lixo e no local verificamos que o feto estava praticamente formado. Não podemos confirmar por hora se a amostra deu após o nascimento ou em razão de manobras abortivas. O feto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde será feito o exame de corpo de delito e serão recolhidas amostras a fim de, no futuro, ser feito o confronto genético a fim de identificar sua possível genitora. Em menos de 30 dias, este é o segundo caso de achado de recém-nascido jogado no aterro sanitário de Corumbá, município a 443 quilômetros de Campo Grande. O trabalho da Polícia Judiciária agora é para identificar as mães envolvidas nos casos. Ressaltamos que é o segundo fato ocorrido nessa cidade, o primeiro no dia 5 de junho, e que também por circunstâncias parecidas, o bebê foi encontrado em meio ao lixo. Acreditamos que os dois fatos não guardam relação entre si. Com relação ao primeiro fato, nós já temos o nome de suspeitos que possam ter sido os responsáveis pela prática delitiva e estamos atrás de testemunhas que possam nos ajudar a confirmar e concluir as investigações. Com relação ao fato de ontem, a equipe do setor de investigações gerais está em busca de testemunhas que possam ter presenciado o ocorrido. E caso alguém tenha conhecimento sobre esses dois acontecimentos, pedimos que procurem a delegacia de polícia a fim de nos ajudar a concluir as investigações. Em 5 de setembro de 2011, o projeto Dar à Luz, realizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, garante à gestante o direito de entregar o bebê para adoção. A possibilidade é prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, portanto, não é crime na entrega voluntária. O projeto ainda assegura cuidados para que a mãe não seja vítima de julgamentos morais ou qualquer tipo de violência, além do acompanhamento psicológico gratuito para a mulher. O processo de adoção é todo controlado e acompanhado pelo Poder Judiciário através de seus promotores.
Fala galera da TV Gonandia, aqui quem fala é o Munhoz. E aqui é o Mariano. Galera, a gente tem uma surpresinha especial pra vocês. Dia 29 tem Munhoz Mariano no Faustão da Band, né, meu parceiro? É isso aí, todo mundo ligado na Band aí. Dia 29, Munhoz Mariano representando o nosso Mato Grosso do Sul mais uma vez aí pra todo o Brasil. Vamos junto, vamos junto. Fim de semana é churrascada, volta pra vitória, menino. Eu nasci pra isso. Se der ressaca, nós rebate, tome shot, tome, menino. Eu nasci pra isso, e eu nasci pra isso. Eu nasci só pra isso, Bem-estar, resgate da autoestima e confiança. Tudo isso na maquiagem. Esse é o projeto De Bem com Você, um programa que oferece oficinas de automaquiagem para pacientes em tratamento oncológico. Esse projeto se chama De Bem com Você, a beleza contra o câncer. Então, o nome ele já diz bastante sobre o que é, certo? Então, é devolver para a paciente oncológica a beleza que ela acredita que perdeu. Porque quando a gente começa o processo de tratamento, principalmente pós-quimioterapia, perde-se os cabelos, sobrancelhas, cílios. Então, acaba que perdendo a autoestima. Então, esse projeto vem para isso, para devolver, para dizer que existe beleza pós-diagnóstico, que ela precisa se sentir bem, porque esse se sentir bem vai ajudar no tratamento, com certeza. O programa conta com 125 voluntários e mantém parcerias com mais de 52 hospitais, ONGs e casas de apoio espalhados pelo Brasil todo. Nós já temos vários pacientes que já aderiram ao projeto e nós vamos dar início agora, né? Mas a nossa ideia é que todas as pacientes possam aproveitar desse benefício, né? Nós teremos oficina uma vez por mês, né? E contamos com as nossas pacientes para que elas venham participar. As pacientes em tratamento oncológico vão aprender os 12 passos da maquiagem, que vão desde a preparação da pele, hidratação no rosto, ao uso do blush e batom. O curso acontece uma vez por mês e as pacientes recebem esse kit de maquiagem gratuitamente. Essas pacientes elas vão aprender a cuidar da pele, aprender a colocar um lenço, né? Elas vão sair do projeto maquiadas e vão ganhar ainda um kit lindo de maquiagem para poder se cuidar depois. Para a maquiadora voluntária, poder recuperar, de certa forma, a autoestima do outro é muito gratificante. Eu tenho certeza que vai impactar essas mulheres hoje, porque a autoestima da mulher é muito importante. Imagino para mulheres que estão na luta contra o câncer. Então, é uma realização também pessoal. Não é questão só do dinheiro, né? Mas do valor que você vai levar isso para essas mulheres na questão de autoestima, de energia, de alegria. Então, assim, é muito importante isso, né? A oficina inaugural fica por conta do grupo As Vencedoras. São mulheres que buscam dar apoio a outras mulheres que estão passando ou passaram por tratamento oncológico. O grupo As Vencedoras foi criado quando a gente descobriu que não estava sozinha. Na quimioterapia é um momento muito difícil depois do diagnóstico, muito difícil mesmo. E aí você vê uma do teu lado com problema, vê outra com problema, você descobre que tem pessoas que não têm o que comer e está vindo para a quimioterapia, então a gente começou a se juntar, fazer ações solidárias, rifas, levantar fundos para ajudar uma a outra. E isso o grupo foi crescendo. Hoje nós somos 81 mulheres no grupo As Vencedoras, né? Quando eu criei, eu não achei que ia ter essa dimensão, era só para um bate-papo entre uma e outra, mas graças a Deus está crescendo. Quem sabe no futuro a gente tem uma ONG aí. A Ingrid também faz parte do grupo. Ela sabe o quanto faz bem elevar a autoestima. Para mim foi um momento tão delicado. Eu me cuido basicamente, eu quase não sou de fazer aquela maquiagem mais elaborada. Mas imagina você ficar com o rosto tão pálido ao ponto de não ter os pelos, seja do cílio ou da sobrancelha. Então esse autocuidado com certeza fazia toda a diferença no meu acordar. Então eu acordava, né? Eu fazia minha sobrancelha, apesar de ter uma micropigmentação na minha sobrancelha, era um pouco mais fácil. Mas imagine quem tem ela sem norte nenhum para fazer uma sobrancelha. Então eu conseguia fazer ali o básico e aquilo já me revigorava, seja para vir para o hospital, para ir para a rua, para encarar todo esse processo com
com alegria e beleza, né? É o que move a mulher, a beleza. A gente quer se sentir bonita. E esse momento mais delicado do nosso tratamento, a gente precisa se sentir bonita. O atestado médico é o documento solicitado pelo funcionário durante uma consulta de rotina ou de urgência, com o objetivo de justificar a sua ausência no trabalho, sendo assim, com a garantia que nenhuma quantia seja descontada do salário do trabalhador em razão dessa falta justificada. Em Dourados, uma mulher de 23 anos foi acusada de falsificar atestados médicos, utilizando o carimbo, número do CRM, o Conselho Regional de Medicina, e assinatura de uma médica. No atestado consta gripe influenza, doença representada pelo código CID-J11. Quarta-feira à tarde, os patrões dessa funcionária compareceram à unidade com os atestados porque eles estavam suspeitando já da falsidade dos atestados, né? Que eram vários atestados que haviam sido entregues. Então, eu consultei no sistema para ver se essa funcionária tinha passado por algum atendimento comigo aqui na unidade e ela nunca passou, ela nem é paciente da área. Então, eu vi que realmente os atestados não eram meus, que não havia emitido. A funcionária alegava que havia passado por consultas médicas nos dias 31 de maio, 5 de junho e 12 de junho deste ano. Porém, de acordo com as informações, outros atestados falsos com carimbos e nomes de outros médicos também foram utilizados. Ela mostrou os outros atestados e eu vi que realmente os meus eram falsos e aí eu dei o nome dos lugares que esses outros médicos trabalhavam para que eles pudessem, então, verificar com esses outros profissionais se eram verdadeiros ou não. Mas, conversando com eles depois, também não eram verdadeiros. A suposta paciente apresentou os documentos falsos no Recursos Humanos da empresa em que trabalha, alegando que havia passado por consulta médica aqui na Unidade Básica de Saúde da Seleta. E ela não foi a única. Ela me mandou uma mensagem, né, a patroa que eu estou em contato, e mandando, então, que havia surgido um novo atestado de outra funcionária com meu nome. E eu consultei novamente e também não foi consultada por mim, nunca passou por consulta e também não é paciente da área. A adulteração ou falsificação de atestado médico pode configurar crime de falsidade ideológica e de falsificação de documentos, com pena de até 5 anos de reclusão. A um primeiro momento, verifica-se que esses autores eles respondem pelo crime de uso de documento falso, que é um crime que possui essa pena, esse preceito secundário, né, de 1 a 5 anos de reclusão. E se ficar constatado que foram eles mesmos que falsificaram esse atestado médico, eles também vão responder pela falsificação, pelo crime de falsificação de documento. Contudo, se houver um terceiro, né, e o inquérito policial foi instaurado para apurar esses fatos, então, se houver um terceiro colaborador da falsificação desses atestados, ou até mesmo um terceiro que falsifique esses atestados e forneça a esses autores do crime de uso de documento falso, então este autor responde separadamente pelo crime de falsificação de documento, enquanto os autores que apresentaram o documento efetivamente respondem pelo crime de uso de documento falso. Com as investigações no início, não são descartadas hipóteses como o envolvimento de pessoas que estariam, por exemplo, falsificando atestados para obtenção de lucros. Então, às vezes, ali com o objetivo de ganhar alguns dias de folga, né, talvez querendo ser muito esperto, esses autores acabaram sabendo que estavam praticando algo ilícito, né, porque sabem que é ilícito, mas talvez não sabiam que, na verdade, estavam incorrendo em um crime dessa magnitude, né. A segunda edição da Maratona de Campo Grande será realizada no dia 2 de julho com um novo percurso, que passará pelos principais pontos turísticos da cidade, largando dos altos da Avenida Afonso Pena. Esse ano a gente tem uma mudança de percurso. O percurso da maratona ele é homologado, quer dizer que os atletas profissionais que vão correr a prova podem pontuar tanto para o Bolsa Atleta quanto também para o ranking nacional. São muitas as mudanças, né? A gente mudou o local de largada, a gente vai montar a cidade da maratona, ela vem mais robusta, com programação cultural, com palestras, com feira. E essa programação toda é aberta ao público. Além de gerar um grande fluxo de turistas, a Maratona de Campo Grande traz visibilidade para a capital. Neste ano, a expectativa é de dobrar o número de inscritos, atraindo 2.000 corredores e mais de 7.000 pessoas nos 3 dias de evento.
Apoio e incentivo ao esporte é fundamental. É o que diz Marcelo Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania. Essa questão dos eventos na cidade da Maratona vai ser um atrativo a mais, né? Não só para os corredores de alto nível, que a gente tem certeza que vem até em função desse prêmio que é significativo, mas também para a população que busca fazer o esporte como uma forma de qualidade de vida. A prova terá, além da maratona, percursos de 7 quilômetros e 21 quilômetros. Ingrid Pereira vai participar e conta como está se preparando. Vai ser uma largada na cidade do Natal, então vai ter mais acesso às pessoas e a expectativa minha é que todo mundo vá para a rua para torcer, porque assim, quando a gente vai para fora, quando a gente vai para o Rio de Janeiro, para Florianópolis, as pessoas vão para a rua, mesmo quem não participa, para gritar, para torcer, para poder vibrar, porque no momento que você mais precisa, tem o grito ali de alguém e aí te incentiva, te motiva a completar os 42 quilômetros.